21 Noite Online Capítulo 661 A Segunda Batalha. O exército havia se reunido nas ruas de Witch Paradise. Eles foram apresentados ao seu novo comandante, que lideraria a próxima batalha. Foi surpreendentemente Deus Ares, o deus da guerra, quem assumiu a liderança. Os soldados imediatamente se sentiram enérgicos. Embora muitos deles tenham testemunhado a morte de seus amigos e camaradas, eles ainda pensavam que poderiam vencer com Deus ao seu lado. E não era apenas um Deus, era o Deus da guerra, que se especializou na arte da guerra. O Deus Ares estava imponente na frente do exército. Ele não falou uma palavra, mas sua aura sozinha aumentou o ímpeto da aura. Esse foi o efeito que Golfar teve. No meio do exército, Amor ficou em silêncio enquanto usava o capacete que cobria seu rosto. Seus músculos estavam inchados em antecipação à medida que o início da batalha se aproximava. Ele foi o sucessor do deus da guerra, tornando-o também mais forte em tempos de guerra. Durante a espera, Amor ouviu outros soldados sussurrando: "Por que somos forçados a lutar?" Um jovem de 20 e poucos anos perguntou a seu amigo: "Porque isso parece um castigo." "Eu sei bem." Seu amigo respondeu com uma expressão relutante. "Os deuses devem lidar com essa ameaça sozinhos. Somos apenas bucha de canhão." Você viu o que aquele demônio da flor fez? Ele aniquilou completamente a todos. Todos, exceto arcanjos, eram inúteis. Suspiro: "Eu quero voltar para casa." O jovem suspirou enquanto olhava para o céu noturno. "Eu deveria ter um encontro com minha namorada. Porque os deuses não estão atacando simultaneamente?" Seu amigo perguntou pensativo. "Eles poderiam simplesmente atacar aquelas espaçonaves, matar os demônios e cancelar o dia. Porque eles estão jogando o jogo longo. Estamos morrendo de mortes inúteis. Bem, pelo menos Deus Ares está nos guiando. Tenho pena do primeiro exército, que só tinha arcanjo e acabou morrendo. Devemos sobreviver, mas só para ter certeza, vamos ficar mais perto dos portões." "Parece bom." Amor não mudou sua expressão enquanto ouvia a conversa. A mesma cena aconteceu nas fileiras à frente dele e atrás dele. Todos estavam tratando esta guerra como um incômodo e uma inconveniência. Ninguém percebeu que eles estavam lutando pela sobrevivência de todos. Quando o relógio bateu alto, os portões se abriram e, com Deus Ares como seu líder, todos eles marcharam para fora dos portões e cercaram o raio de 100 metros do portão. Ainda havia partes do corpo e sangue espalhado pelo chão sujo. A neve havia derretido e eles estavam parados no topo do solo congelado. Eles voltaram a olhar para a nave distante. Uma pequena nave espacial pousou na periferia da floresta. Então, as portas se abriram, revelando milhares de demônios de aparência louca. Eles correram e começaram a correr em direção ao exército da humanidade. Na parte de trás do exército do demônio, um homem de aparência fria saiu da nave. Seus olhos eram fendas, sua pele era vermelha, seu corpo foi construído de forma estranha. Havia ossos projetando-se em sua carne e ele parecia um monstro. Ele era um Demon General, Second Rank, Raizu T-Bone Monster. Com seu corpo musculoso, ele pisou no chão e seguiu o exército do demônio, que corria à sua frente. O exército do demônio rugiu e gritou: "Parede de escudos!" Deus Ares gritou e anjos apareceram na frente dele. Eles colocaram seus longos escudos dourados na frente deles. Lanceiros e arqueiros. Os humanos da nova geração agarraram suas lanças com força e se posicionaram atrás dos anjos. Os inumanos levantaram seus arcos e apontaram para o céu. Fogo. As flechas rasgaram o ar e perfuraram os demônios que se aproximavam. Como eles morreram um após o outro, as flechas pararam de descer de repente, e os demônios que sobreviveram chegaram na frente da parede de escudos. Eles bateram nos escudos e conseguiram quebrar a formação do anjo. Lanças. Deus Ares ordenou imediatamente. Os humanos da nova geração avançaram e perfuraram seus demônios com suas lanças. O avanço dos demônios foi novamente interrompido. Não demorou muito para o sangue fresco manchar o chão com cadáveres. Os demônios gritaram e bateram em lanças e escudos um após o outro.
Os anjos tiveram que cerrar os dentes e usar toda a sua força para impedir que fossem empurrados para trás. Eu vou comer seus olhos e língua. Um demônio gritou enquanto arranhava a espada dourada. Suas palavras assustaram os humanos da nova geração, e eles pararam de usar suas lanças por um momento. Isso deu tempo suficiente para os demônios saltarem sobre os escudos. Sem lanças para detê-los, eles conseguiram superar a parede de escudos. E um demônio agarrou um jovem pela garganta e cravou os dentes em seu rosto. Ele deu uma mordida do tamanho da boca, deixando um homem sem nariz. Ah! O jovem gritou de medo e caiu no chão. Ele foi instantaneamente pisoteado por uma dúzia de demônios e morreu sem poder fazer nada. Os anjos foram repentinamente atacados pela frente e por trás. Eles estavam presos no meio e não podiam fazer nada e de repente se tornaram inúteis. As garras, maças e espadas os cortaram, separando seus membros e infligindo longos ferimentos em seus corpos. Os gritos desanimados dos anjos reverberaram pelo céu. Eles logo foram oprimidos e os escudeiros acabaram sendo mortos. Os lanceiros imediatamente começaram a recuar. Eles começaram a se empurrar, tornando a cena uma verdadeira confusão. Olhe para a frente. Não vire as costas para o inimigo. Deus Ares gritou com raiva e balançou seu machado de duas mãos. Com uma barra, ele matou 4 demônios. No entanto, então uma silhueta saltou sobre o mar de um exército e esmagou o punho contra o machado de Ares. Ares cerrou os dentes e olhou para o monstro de osso, que o atacou. Ele rapidamente desviou o punho e cortou o machado. No entanto, foi rapidamente desviado por Raizo, que rapidamente usou seus ossos e apunhalou profundamente o ombro do deus. Arg! Ares cambaleou e deu uma cabeçada em Raizo. O demônio cambaleou para trás, e então Ares acertou seu torso com o machado. Os olhos de Raizo se arregalaram de surpresa quando o sangue jorrou de seu torso. Ele sofreu um grande ferimento, que ia do ombro até a cintura. Nada mal. Ele gritou enquanto tosse a sangue. Witch Online capítulo 662 Ameaça Carmesim. Se alguém ajuda. Os soldados gritavam enquanto tentavam passar por cima de seus companheiros. Todos estavam em pânico e os mais próximos dos portões já haviam se retirado para o Paraíso Branco. Não estava com bom aspecto. Amor moveu-se entre os soldados que gritavam. Era como se ele estivesse tentando nadar contra o maremoto. No entanto, logo depois, ele conseguiu alcançar a linha de frente do exército e instantaneamente ficou cara a cara com demônios famintos. Ele sacou seu machado carmesim e o segurou com as duas mãos enquanto cortava os demônios. Ele imediatamente deixou para trás os cadáveres de 2 demônios de pele vermelha. A cena já havia atraído a atenção dos demônios. Havia basicamente apenas 2 homens lutando, enquanto todos os outros tentavam fugir. Eles eram Deus Ares e Amor. Deus Ares chutou Raizo para longe e se voltou para o campo de batalha. Ele estava com raiva da cena que estava vendo. No entanto, depois de ver um homem lutando, ele acenou com apreço. Mas então, o machado carmesim chamou sua atenção e o fez ofegar em estado de choque. Amor, por que você está aqui? Ele perguntou a si mesmo, mas logo soube por quê. Eu vejo. Mesmo você não conseguiu ficar parado quando a guerra estava acontecendo bem na sua porta. Eu sei o que você está sentindo. Deus Ares sentiu exatamente o mesmo quando era mais jovem. A única coisa em sua mente era a guerra e as batalhas. Foi uma sensação emocionante e viciante. Ele não havia ensinado Amor a manter esses impulsos sob controle. Ele não teve tempo para isso. Ele não tem que controlar esses impulsos. Use todos esses impulsos, isso te deixa forte. Deus Ares sorriu e continuou sua luta contra Raizo. O derramamento de sangue começou quando 2 gigantes começaram a trocar golpes. Arg! Amor cerrou os dentes de dor quando foi repentinamente atacado por 2 demônios. Eles agarraram suas pernas e o puxaram para o chão. Os demônios imediatamente se reuniram em torno dele. Suas bocas salivaram e seus olhos ficaram vermelhos. Havia cerca de 20 demônios cercando Amor caído,
E todos pareciam ter perdido o café da manhã e estavam se sentindo incrivelmente famintos. Tire as mãos de mim. Amor deu um soco no crânio do demônio e libertou seu braço direito. Ele empunhava o machado carmesim apenas com a mão direita, mas até isso era o suficiente. Ele cortou diagonalmente e rasgou as gargantas e corpos dos demônios. Suas partes do corpo voaram pelo ar. Amor colocou as mãos abaixo dele e virou-se. Depois de terminar seu backflip, ele agarrou o machado carmesim com as duas mãos e correu sozinho contra o exército de demônios. Havia milhares de demônios correndo em sua direção. Jay. Amor balançou o machado e se chocou contra os demônios. Os milhares de demônios o empurraram como 1000 carros, e ele foi imediatamente atropelado. Amor caiu no chão e foi imediatamente pisoteado por centenas de demônios. O sangue dourado começou a escorrer de suas narinas e boca. Os demônios pisaram em Amor e continuaram perseguindo o exército em retirada. Restavam apenas algumas centenas de soldados do exército da humanidade no campo de batalha. Todos os outros já haviam entrado no paraíso branco e correram para as ruas. Não. Amor se levantou desajeitadamente e foi imediatamente atacado por centenas de demônios, que o cercavam. Eles eram como uma matilha de lobos, atacando suas presas. Os braços de Amor foram travados pelos demônios, e então alguns dos demônios avançaram e cravaram seus longos dentes em sua garganta e corpo. Ele tossiu sangue dourado e sentiu um frio incrível de repente. Era como se os demônios estivessem sugando todos os fluidos corporais de seu corpo. Logo, os demônios novamente varreram suas pernas debaixo dele, fazendo-o cair de volta ao chão. Os demônios imediatamente o montaram e começaram a mastigar sua carne como bestas vorazes. Não. Amor murmurou enquanto via apenas os rostos de demônios risonhos em sua visão. Ele esticou o braço coberto de sangue para o céu distante e começou a se arrepender de ceder aos seus impulsos. Ele ainda poderia estar assistindo a batalha de sua TV, aproveitando o calor do prédio. Agora, ele estava sendo comido vivo. A dor era inimaginável e era a única coisa que ele sentia. Este era um destino que ele não gostaria de compartilhar com seus piores inimigos. Por quê? Meus impulsos me traíram. Amor pensou enquanto lágrimas escorriam pelo canto de seus olhos. Ele começou a pensar em seu pai, em sua falecida mãe e em seu sorriso brilhante. Então, as imagens começaram a distorcer, e de repente ele os imaginou sendo comidos vivos assim. Seus olhos imediatamente se abriram e um brilho carmesim deixou seu corpo. O machado carmesim de repente começou a brilhar mais forte do que nunca, e o céu noturno negro de repente ficou carmesim. Ameaça carmesim. O grito de Amor ecoou por todos os continentes e chegou até os ouvidos dos 6 demônios. Eles não conseguiram disfarçar a surpresa ao verem a escuridão desaparecer, substituída pelo carmesim. Os demônios ao redor de Amor de repente começaram a explodir. Eram como bombas humanas. Os demônios que chegaram aos portões do paraíso branco explodiram repentinamente. Eles estavam a apenas um passo de entrar na cidade. Amor foi deixado sozinho no meio de demônios explosivos. Seus cadáveres não foram deixados para trás, mas sim poças de sangue e cinzas. Ah! Ah! Amor tentou se levantar, mas estava gravemente ferido. Até respirar era difícil, quanto mais ficar de pé. Suas pernas estavam sangrando enquanto ele era comido por vários pontos. Foi uma cena horrível. Então, um drone desolado voou no ar. Filmou tudo. Todos assistindo de suas TVs estavam totalmente apavorados, e muitos estavam preocupados com o bem-estar de Amor. Ele iria sobreviver a esses ferimentos. Amor. Ares cerrou os dentes enquanto se esquivava do soco repentino de Razo. Ele não pôde ajudar seu sucessor e ficou chocado ao ver Amor acabar naquele estado. Parecia que ele não entrou no estado de impulso a princípio. Em vez disso, demorou muito mais, e isso causou o céu carmesim. Ele finalmente entrou nesse estado. É estranho, já que era uma habilidade herdada e Amor poderia ter usado essa habilidade desde o início. O que você está planejando, Amor? Ares pensou que seu sucessor tinha algo na manga, mas isso era uma loucura.
Amor estendeu a mão para o céu carmesim e soltou um sorriso fraco. Agora eu entendo. O segredo por trás da regeneração dos demônios. Witch Online capítulo 663 O poder de Lúcifer. Retornar. Razo parou de atacar depois de ouvir uma voz em sua mente. Ele rapidamente saltou para trás, desviando do machado de Ares e saltou para longe. Ele se foi imediatamente. Ares descansou o machado no ombro e se virou para o campo de batalha. Ele fez uma careta ao ver tantos cadáveres, especialmente os cadáveres meio comidos de inumanos e humanos da nova geração. Então, ele notou Amor segurando seu estômago enquanto lutava para se levantar. Amor. Ele rapidamente amarrou o machado nas costas e saltou para Amor. Quando Ares o agarrou pelo braço, ele o ajudou a se levantar. Hugo. Amor limpou o sangue de seu rosto e sorriu fracamente. Não estou me sentindo muito bem. Ares fez uma careta e rapidamente ajudou Amor a caminhar em direção aos portões. Havia curandeiros a caminho. Durante a dolorosa caminhada, ele perguntou: Amor, por que você não usou o impulso imediatamente? Amor sorriu ironicamente. Queria testar algo. Não tenho certeza se está certo ou se sofri à toa. O que é isso? Ares perguntou curiosamente. Acho que o segredo por trás da regeneração do demônio é devorar. Amor disse hesitante. Quando eles comem, eles podem se regenerar usando sua habilidade devoradora para curar suas habilidades. Isso é o que eu entendi. Eu testei isso ferindo um deles. Então ele comeu uma porção da minha carne e imediatamente curou. Acho que seus poderes de regeneração são mais lentos quando estão com fome. No entanto, quando seu estômago está cheio, seu poder regenerativo funciona imediatamente. Os olhos de Ares se arregalaram de surpresa. Ele estava testando isso deixando-os comê-lo. Ele é louco. Mas ele pode estar certo e isso pode nos ajudar tremendamente. Os curandeiros logo chegaram e levaram Amor. Depois que Ares foi deixado sozinho, ele correu rapidamente em direção ao quartel-general e logo chegou à sala dos 1000 monitores. Éter. A Éter afastou-se dos monitores e virou-se para Ares. Ares. Arthur desviou o olhar da tela do computador e se virou para Ares com a sobrancelha erguida. O resto dos primordiais também desviou o olhar dos monitores. Sinto muito por não ter conseguido controlar melhor o exército. Ares suspirou com resignação. Eu não sabia o quão assustados eles estavam. A calma que o primeiro exército mostrou me cegou. Está tudo bem. A Éter voltou para as telas. Foi inesperado que eles estivessem tão apavorados. Ares assentiu, então disse hesitante. Amor encontrou algo e acho que devemos discutir sobre isso. Ele está bem? Gaia de repente brincou. Sim, deusa Gaia. Ares disse humildemente. Os curandeiros estão cuidando dele. No entanto, quero falar sobre algo que ele descobriu durante a batalha que pode nos ajudar. O que é isso? Perguntou Éter. Ares então falou sobre o que Amor descobriu. Quanto mais ele contava, mais deuses primordiais mudavam em suas expressões. Depois de dizer tudo, eles ficaram em silêncio e refletiram profundamente sobre isso. O Amor pode não estar completamente desligado. No entanto, não tenho certeza se devorar é tudo que os demônios têm. A Éter disse com uma carranca. Amor fez muito bem em descobrir isso, e agora devemos ter alguma ideia de como matar demônios com mais eficiência. Fora do Four Seasons. Lúcifer observou enquanto Razo voltava com a nave. O resto dos reis demônios e lordes demônios não pareciam preocupados ou ansiosos. Eles estavam calmos, como se as duas primeiras batalhas não significassem nada. Lúcifer olhou através das 4 estações e viu o vento verde envolvendo o mundo inteiro enquanto o ar estava muito turbulento. Obviamente, eles foram direcionados apenas para lutar no Paraíso Branco. No entanto, não era isso que Lúcifer queria. Ele queria o caos generalizado. Eu cansei de jogar bem. Lúcifer disse, apontando o dedo para o mundo. Desaparecer. Os reis demônios e lordes demônios arregalaram os olhos em surpresa. O rei Lúcifer estava realmente usando sua habilidade? Então,
Depois que a voz reverberou pelo Fosse Azons, o vento que protegia outros continentes desapareceu de repente. Era como se nunca tivesse existido antes. Os cidadãos puderam mais uma vez entrar nas ruas assim que o vento desapareceu. Respiraram o ar puro, sem perceber que corriam um grave perigo. Na sala dos 1000 monitores, Gaia arregalou os olhos de medo. Todos os deuses primordiais pareciam sérios. Droga, comunique-se com o governo. Todo o exército da humanidade tinha que estar pronto para lutar contra os demônios. Não podemos impedi-los de entrar em fúria. Aether gritou em direção a Arthur. Arthur assentiu e fez vários telefonemas. Sua voz era severa. Envie o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8, 9 e 10º exércitos. Lúcifer comandou com uma expressão fria. Então, 8 naves espaciais desceram no Fosse Azons. Todos eles foram em direções diferentes, para diferentes países e continentes. Leviatã, vá causar problemas para nossos deuses primordiais mortos. Lúcifer virou-se para o homem comprido de cabelo azul. Leviatã sorriu levemente e voou diretamente para o Fosse Azons. Sua velocidade fez o ar explodir quando ele entrou em velocidade supersônica. Ele logo chegou ao topo do paraíso branco e soltou um grito ensurdecedor. Craaar! Seu grito rachou a terra e fez com que as paredes desmoronassem em pedaços. Os soldados comuns empalideceram de medo e estremeceram de medo. O nível da guerra aumentou tremendamente. Leviatã então endireitou as costas e seus olhos azuis tornaram-se cada vez mais profundos. Seu corpo alto e magro começou a se transformar lentamente. Ele ficou mais gordo e muito maior. A pele azul lentamente engolfou cada pedaço de pele enquanto ele crescia cada vez mais. Logo, uma serpente marinha de 1 quilômetro de comprimento apareceu no topo do paraíso branco. Ele estava coberto por uma pele azul indestrutível, enquanto seus dentes afiados podiam morder o metal sem esforço. Sua longa cauda podia chegar até as montanhas, e seu corpo alto cobria todo o céu. Era principalmente da cor azul e cheirava a água salgada. Leviatã abriu lentamente a boca e uma grande bola apareceu no fundo de sua boca. A bola se expandiu, até cobrir toda a boca. Então, Leviatã cuspiu a bola e ela explodiu imediatamente, fazendo uma explosão de 1 quilômetro acima do paraíso branco. A explosão começou a descer em direção ao paraíso branco como uma parede de fogo. Todos assistiram enquanto a parede de fogo descia com uma expressão desamparada. Não havia nada que pudessem fazer. No entanto, uma cúpula de água envolveu toda a cidade e subjugou o fogo imediatamente. Leviatã rosnou e se virou para a mulher, que estava em cima do telhado da sede da Legacy Company. Ela era Seto, a deusa primordial do mar. Witch Online capítulo 664 Meu planeta. O resto do mundo estava em um estado relativamente pacífico. Eles estavam morrendo de medo após o aparecimento das naves espaciais. No entanto, depois que nada aconteceu por várias horas, eles pensaram que era algo relacionado a Deus. No entanto, as espaçonaves começaram a se espalhar pelo mundo e a destruição se seguiu. No topo de uma pequena cidade em Winterland, uma nave espacial apareceu e zumbiu alto. Os cidadãos começaram a entrar em pânico e chorar em direção à nave. Eles tinham a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Então, as portas da espaçonave se abriram e milhares de demônios de aparência demoníaca saltaram. Eles caíram direto para as ruas como saltadores suicidas lunáticos. No entanto, assim que bateram na calçada, ficaram curados de todos os ferimentos e se levantaram sem nenhum problema. Os pedestres choraram de horror, então os demônios começaram a rir e sorrir. Eles imediatamente avançaram e atacaram os pedestres. Os gritos dos pedestres ecoaram no ar quando foram repentinamente atacados por criaturas demoníacas. Logo, os gritos se transformaram em pedidos de misericórdia enquanto eram lentamente subjugados pela escuridão. Eles foram mortos impiedosamente, e os demônios imediatamente foram atrás dos outros. Mamãe, mamãe. Uma garotinha vagava pelas ruas enquanto chamava pela mãe. As ruas estavam em estado de desordem enquanto os demônios atacavam todos que viam.
Então, a garotinha parou em frente a um cadáver de rosto familiar. Mamãe. Ela se agachou e tentou acordar a mãe. No entanto, ela nem piscou. Então, uma grande sombra apareceu atrás dela. Ela se virou e seus olhos lacrimejantes de repente se arregalaram de horror. Uma criatura demoníaca estava lambendo seus lábios rachados enquanto olhava para o jovem humano assustado. Ele estendeu a mão para a menina, prestes a tocar seus cabelos enquanto ela soluçava baixinho. Então, uma pequena pedra o atingiu na cabeça. O demônio não se mexeu um centímetro e se virou para a pessoa que o atingiu na cabeça com a pedra. Ele viu de relance 3 lindas donzelas, mas então uma delas deslizou, chutou-o na rótula, forçando-o a ficar de joelhos. O demônio ficou um pouco surpreso e então viu a bela donzela agarrando a garotinha e fugindo. Vai! Um deles gritou e atacou o demônio. Ela saltou do chão e bateu com os pés na cabeça dele. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para baixo, mas ele não sentia nenhuma dor. Eles eram fracos. Uma saborosa carne nova, eu gosto. O demônio disse e tentou capturar a perna de aparência macia. No entanto, a terceira mulher chutou a mão dele e esmagou a outra perna na virilha do demônio. Você está tentando me deixar com tesão? Garotas safadas, que. O demônio sorriu horrivelmente, assustando as duas mulheres. Quem levou a menina parou no final da rua e rapidamente escondeu a menina dentro de uma loja abandonada. Ela então correu de volta para a batalha e viu o demônio se levantando lentamente. As 3 mulheres eram um trio bastante famoso em Witch Online. Eles eram chamados de Trio da Deusa. Seus nomes no jogo eram Elski, Winterlove e Snow Maiden. No entanto, eles não eram Shinebreakers e estavam longe de seus pontos fortes do Witch Online. Eles eram impotentes contra os demônios. Mas eles não recuaram e atacaram o demônio de aparência assustadora. Elski deu um chute baixo no demônio, tentando empurrá-lo de joelhos. No entanto, o demônio nem vacilou quando o chute acertou sua tíbia. Então, Winterlove deu uma ajoelhada no rosto dele, mas ele simplesmente agarrou por sua coxa flexível. O rosto de Winterlove empalideceu de medo quando a mão nojenta apalpou sua coxa. Ela estava completamente presa. Tire as mãos dela. Snow Maiden bateu com os pés no rosto do demônio, fazendo-o soltar a coxa. Eu gosto quando eles lutam. O demônio sorriu e se virou para eles. Eu realmente quero. Em cima de Snowstar. Isaac sentou-se em silêncio enquanto olhava para a terra. Ele podia ver os acontecimentos de todos os países vizinhos. Assim, ele também podia ver as naves espaciais e o caos que os demônios estavam causando. Ele silenciosamente se levantou e murmurou: Explorador da vida. Com um flash de luz verde, ele desapareceu de Snowstar. Bom. O demônio agarrou Snow Maiden pela garganta e a jogou contra uma parede de concreto. Ela tossiu sangue. Suas costas sofreram muitos danos. Seu corpo ainda era frágil e bastante fraco. Ela não aguentaria tanto dano. Annie e Elski e Winterlove gritaram para seus amigos. Eles correram para a frente, mas então 2 demônios caíram do céu e pousaram bem na frente deles. Eles sorriram horrivelmente enquanto se moviam para os 2 belos humanos. Snow Maiden tentou acertar o rosto do demônio, mas mal conseguiu fazer uma moça. Ela só podia lutar impotente enquanto o demônio arranhava sua pele com sua longa unha. Ele então moveu lentamente o dedo para a bochecha dela antes de passar para os lábios. Os humanos são realmente lindos. Muito melhor do que aquelas prostitutas demoníacas imundas, que abrem as pernas imediatamente. Eu gosto quando os humanos lutam. É muito excitante. O demônio disse, e lentamente abaixou a cabeça. Ele não aguentou mais e esticou a mão para baixo. No entanto, então seu corpo congelou. Os 2 demônios, cercando Elski e Winterlove, congelaram antes de desmaiar. O demônio segurando Snow Maiden agarrou seu peito antes de cair com espuma saindo de sua boca. Snow Maiden, Elski e Winterlove ficaram chocados. No topo de um pequeno prédio, Isaac olhou para a tela com uma expressão fria. Ele então acenou com a mão e todos os demônios da cidade de repente desmoronaram. Os demônios estavam atacando,
comendo e agredindo outros enquanto de repente eles caíam sem vida no chão. Annie, você está bem? Elskill e Interlove ajudaram sua amiga a se levantar. Ela sentiu com a cabeça trêmula enquanto ainda estava congelada de medo. A coisa toda parecia um pesadelo. Vocês três estão bem? Então, todos eles se encolheram depois de ouvir uma voz. Eles se viraram e viram um belo homem de cabelos brancos parado entre dois cadáveres de demônios. Ele estava vestindo um moletom com calças largas. Parecia que ele estava indo para uma corrida. Elski apertou os olhos antes de exclamar. Right. O Interlove e Snowmaiden arregalaram os olhos em choque. Eles então se lembraram do menino anteriormente bonito e substituíram a imagem pelo homem bonito atual. Eles, é claro, o viram na TV e ficaram chocados com o quanto ele havia mudado. Isaac suavemente acenou com a cabeça depois de vê-los bem. Ele então ajeitou as mangas e disse: Fique dentro de casa e não saia até que seja seguro. Right, não. Isaac, o que você vai fazer? Venha conosco. Elski disse e estendeu a mão para frente. Ei, mesmo que isso pareça tentador, eu tenho um trabalho a fazer. Isaac riu com humor e de repente começou a flutuar no chão. As três mulheres arregalaram os olhos em choque. O belo homem de cabelos brancos parecia um deus. Isaac voltou seu olhar para as milhares de naves estacionadas fora do mundo e estalou os dedos. Temos convidados não convidados e prefiro não os querer no meu planeta. Witch Online capítulo 665 Leviatã vs. Seto. Ratatá. As balas voaram pelo céu noturno enquanto os soldados de diferentes partes do mundo tentavam derrubar as espaçonaves. No entanto, revelou-se ineficaz. E eles não podem ser mortos. Um soldado humano gritou enquanto esvaziava sua revista enquanto tentava bater um demônio com chifres. Os demônios apenas ignoraram as balas e rasgaram o exército humano como se fossem feitos de barro. Não havia ninguém para impedir seu avanço. A batalha estava acontecendo na capital de Autumnland, com uma população de mais de 100 milhões. A cidade estava em chamas e os demônios se espalharam livremente pelas ruas. Os soldados tentaram desesperadamente detê-los. Eles tinham medo de que eles encontrassem suas famílias e amigos. Assim, eles colocaram todo o seu esforço para parar os demônios. No entanto, provou ser inútil. Então, os tanques rolaram para as ruas e dispararam várias balas de canhão. Depois que atingiram qualquer um dos demônios, uma grande explosão destruiu a calçada e os prédios próximos. No entanto, os demônios apenas deram de ombros como se tivessem sido atingidos por uma pedra e nada mais. Um dos demônios bateu no tanque e o virou de cabeça para baixo. Os soldados dentro do tanque morreram após a colisão. O demônio agarrou o tanque e o girou antes de jogá-lo para os soldados. Os soldados gritaram e correram para fora do caminho. No entanto, assim que o tanque pousou no chão, ele explodiu e matou centenas de soldados imediatamente. A situação parecia desesperadora. Os internautas fugiram para as ruas, parecendo um enxame de formigas. Eles foram perseguidos por demônios e, assim que capturaram um deles, imediatamente acabaram com suas vidas. Foi um derramamento de sangue terrível. Com o passar da noite, milhares de cidades foram banhadas em sangue. Mesmo que o exército e os deuses fizessem de tudo para impedir o avanço dos demônios, eles mal conseguiam detê-los. Parecia impossível. A noite era interminável e assim que as primeiras luzes da manhã surgiram, a cena era horrenda. A maioria das cidades estava em chamas, com prédios queimando intensamente. Todas as ligações à internet e eletricidade foram cortadas. Era como se o mundo tivesse entrado na Idade da Pedra. Os deuses estavam perseguindo os demônios e conseguiram matar milhares deles. Os deuses primordiais ainda permaneceram no Paraíso Branco, tomando cuidado com os reis demônios e lordes demônios. No topo do Paraíso Branco, uma batalha entre Leviatã e Seto estava acontecendo. O céu estava virando de cabeça para baixo enquanto a batalha se aproximava do mar. Leviatã deslizou pelo céu, fazendo com que uma enorme sombra caísse sobre a terra. Seto estava voando atrás da grande criatura enquanto enviava centenas de tridentes feitos de mar.
No entanto, nenhum deles conseguiu cortar a pele durável. Leviatã então submergiu na água e, usando seu físico de serpente marinha, rapidamente começou a nadar para longe da superfície. Seto flutuou metros acima da superfície da água antes de submergir. Ela viu perfeitamente nas águas escuras e pôde ver a enorme serpente marinha mergulhando ainda mais no mar. Ela não planejava permitir que ele escapasse. Seto cruzou os dedos e moveu os joelhos para o nível do corpo. Seus lindos olhos azuis começaram a brilhar quando a água começou a ferver. Leviatã se virou e viu a água fervendo e furiosa. A serpente marinha foi então pega de surpresa quando um enorme tridente feito de água atingiu sua pele. Ele foi lançado voando em alta velocidade e parte da pele azul mostrou sinais de rachaduras. O ataque de Seto finalmente feriu a serpente marinha. Skrar! Então, o grito ensurdecedor de Leviatã reverberou pelo fundo do mar. A água explodiu repentinamente e enviou Seto voando a centenas de quilômetros de distância. Ela ainda conseguiu sobreviver sem ferimentos graves. Ela então se moveu para a superfície da água e criou ondas enormes. Foi como se ela tivesse criado um tsunami. A onda semelhante a um tsunami percorreu a superfície como um monstro imparável. O nível da água começou a diminuir e Leviatã viu o estranho fenômeno. Seto, com um aceno de mão, fez desaparecer o tsunami depois de percorrer 100 quilômetros. Ela então flutuou no céu e criou milhões de lanças com estalar de dedos. As lanças eram todas feitas de água. Chuva de 1000 anos. Seto abaixou o dedo e então as lanças rasgaram a água e voaram direto para o fundo do mar. Leviatã estava deslizando pelo fundo do mar antes de perceber as lanças desumanamente rápidas. Ele rapidamente começou a tecer através das lanças, mas com seu corpo enorme, não foi tão fácil. Assim, as lanças atingiram sua pele e a fizeram rachar. Se apenas uma lança causou uma rachadura, que tal 1 milhão? Leviatã não conseguiu parar o ataque das lanças e de repente foi crivado de feridas. Sua pele azul estava rachando, quebrando e quebrando. Skrar! Então, quando começou a sentir uma leve dor, Leviatã soltou outro grito ensurdecedor, que causou uma enorme onda subaquática, que varreu todas as lanças. Então, o Leviatã balançou sua enorme cauda e nadou para cima com uma velocidade incrível. A enorme serpente marinha rasgou a superfície da água e lançou um feixe de água de sua boca. O feixe de água cobriu o céu e parecia ter a capacidade de envolver todo o planeta em água. Seto foi pega de surpresa e o feixe de água a fez voar pelo céu. Seus braços sofreram mais com o ataque. O feixe de água teve muita pressão e quebrou os dois braços dela. Skrar! O grito seguinte de Leviatã ecoou pelo ar e foi ouvido por todas as almas vivas nas 4 estações. O grito fez os humanos estremecerem de medo, fez os demônios chorarem de alegria e causou silêncio dentro dos deuses. Seto olhou para a enorme serpente marinha enquanto seus braços quebrados balançavam ao lado dela. Ela então fez um movimento chocante. Ela endireitou as costas e as pernas, depois mergulhou como um míssil. Ela pousou na água, bem na frente da figura escorregadia de Leviatã. No entanto, quase imediatamente, todos os seus ferimentos foram curados. Este era seu poder, controle absoluto do mar e da água. Também tinha poder de cura. No mar, ela era uma existência imbatível. Chuva de 1000 anos. Seto apontou para a enorme cabeça de Leviatã, que estava olhando para a água confusa. Não conseguia entender por que ela mergulhou tão repentinamente. No entanto, logo ficou claro por quê. Acima da enorme cabeça do Leviatã, apareceram centenas de milhões de gotas de chuva em miniatura. O Leviatã não conseguiu reagir quando as gotas de chuva caíram em sua cabeça e causaram enormes danos. Foi novamente como se tivesse sido atingido por lanças, mas desta vez eram gotas de chuva de aparência inocente. Skrar! Desta vez, o grito de dor de Leviatã ecoou por todo o mundo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.